essa vitória importante, doutor, explica pra gente o que aconteceu. Eu fiquei estarrecido ver a União tendo que pagar por um erro do Alexandre. Não, perfeito. O caso Homero Marques, ele se inicia, como você bem disse, em novembro de 2022, no contexto ali que uma série de pessoas estavam tendo suas contas bloqueadas, entre elas o ex-secretário da Fazenda, Marco Sintra. O Homero, num domingo, ele tinha feito um comentário fazendo menção àquele relatório do Ministério da Defesa envolvendo as urnas eletrônicas. Isso, 2 horas depois, todas as contas dele saíram do ar, o que lhe causou, obviamente, uma surpresa. E então ele tentou... Mas foi por causa... caiu por causa do compartilhamento do relatório do Ministério da Defesa? Não, ou por na causa verdade, não. Na verdade, a gente achava... Primeiramente, a gente achava que fosse por essas postagens envolvendo o relatório do Ministério da Defesa. Porque o que aconteceu? Quando as contas dele foram bloqueadas, ele não recebeu o teor da decisão judicial, que havia determinado aquele bloqueio. Ninguém recebeu, né? A maioria de nós só teve acesso depois que o Congresso dos Estados Unidos tornou as decisões públicas. Perfeito. Ele não teve acesso nem ao número do processo. Porque quando você fala em sigilo processual, você fala em sigilo do conteúdo do processo, mas não no número do processo. Então, ele não sabia de onde tinha partido a ordem de censura. A coisa é tão absurda. Então, a nossa primeira iniciativa enquanto advogados do Homero foi, diante do desconhecimento, inclusive de onde tinha advindo essa decisão, foi de que nós tínhamos, enquanto advogados, de documentar todos os passos desse processo, já visando uma ação de responsabilidade civil. Isso é um ponto importante, eu acho que a gente tem muito diz, não me diz, envolvendo a atuação hoje do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, então é importante, e a gente teve essa preocupação estratégica desde o início da condução do processo, de documentar toda o nosso processo, né, a sua via crucis, que foi uma verdadeira via crucis que nós atravessamos, até chegar ao conhecimento de onde tinha partido a ordem de censura. E nós fizemos isso basicamente, por exemplo, nos valendo da lei do Instituto do Habeas Data, que é uma ação constitucional que garante ao cidadão brasileiro o acesso a qualquer informação detida por órgãos públicos sobre a sua pessoa. Então, nesse momento, nós requisitamos as informações que envolviam Homero Marques perante o TSE e perante o STF, porque provavelmente eram desses 2 lugares que provavelmente teriam saído a ordem de censura do Homero. A princípio, o TSE disse que não teria vindo dali a ordem de censura. Então, nós procuramos ali simultaneamente o STF, desculpe, e aí a presidente do tribunal era Rosa Weber. Quando nós pedimos para ela informações, ela falou, olha, consultando aqui a base de dados do Supremo Tribunal Federal, nós não identificamos nenhum processo que tenha aí como partícipe o senhor Homero Marques. Mas essa resposta não inclui o processo sigiloso. Ou seja, nem a própria presidente do Supremo Tribunal Federal tinha conhecimento desse processo em curso contra o Homero. São processos secretos, doutor. Eu contei uma história aqui de um caso de uma pessoa que foi presa, ligada, de certa forma, ao ex-presidente Bolsonaro, e essa pessoa foi presa e ela teve um enorme problema quando houve decisão de soltura. Por quê? Porque ele recebe, o juiz decide lá, etc., mas eles não conseguem expedir o alvará de soltura porque não havia registro da prisão dele. A prisão não tinha sido colocada no sistema, ele tinha sido preso pela Polícia Federal com uma ordem tinha sido enviada diretamente pelo Alexandre de Moraes. Então o que tinha? Não o devido processo legal de coloca o cara no registro de mandados, etc., sei lá qual é o nome desse registro, mas um papel de pão, sei lá, escrito com a assinatura do Alexandre de Moraes para os capangas capturarem o cara. E é isso que torna a diferença entre você ser colocado numa van preta com isso filme e ser jogado dentro de um cativeiro, de você ser devidamente preso por agente da lei. Perfeito. No caso, esse sujeito, e espero que ele esteja nos assistindo, muito tempo que eu não falo com ele, ele estava nesse caso. Você tem, neste momento, o grau de poder do Alexandre é tão grande que ele não funciona mais dentro do Estado brasileiro. Ele funciona fora do Estado brasileiro com capangas a seu serviço. Então, quando um agente federal diz que está simplesmente cumprindo ordens, que essa é a função dele, que essa é a lei, não está mais. Perfeito. Não é que ele está apenas cumprindo ordens
governamentais ilegais. Ele está, muitas vezes, cumprindo ordens paragovernamentais criminosas. É uma coisa que vai além. E num caso, a própria presidente do tribunal não sabe os casos que estão sendo julgados. E interessante você falar isso, Paulo, porque eu me lembro, tem um episódio famoso da vida do Confúcio, em que perguntaram para ele qual seria a primeira medida que ele tomaria se ele lhe fosse dado administrar um país. E ele respondeu o seguinte: olha, seria restaurar o sentido da linguagem. Então, falar hoje do ministro Alexandre de Moraes como juiz não é descrever a realidade do que está se passando no Brasil. E falar do gabinete do Alexandre de Moraes como se fosse um gabinete que estaria no papel de exercício de uma função jurisdicional não corresponde às atividades que ele vem exercendo. Porque se você for pensar hoje, o inquérito, quando a gente fala em inquérito, por exemplo, nós falamos de um procedimento administrativo que tem por objetivo apurar a prática de um crime e descobrir a sua autoria. E esse procedimento deve se desenrolar em torno de um fato determinado. Você não pode instaurar um inquérito com um objeto indeterminado. Porque o que ocorre, a partir do momento que você tem um inquérito com objeto determinado, você tem a transmutação da natureza jurídica do gabinete do Alexandre de Moraes de gabinete judicial para um órgão de polícia política. E o objeto de investigação hoje desses inquéritos em trâmite no gabinete do Alexandre de Moraes é toda a população brasileira, 220 milhões de pessoas, até que elas se tornem politicamente inconvenientes para o ministro Alexandre de Moraes. Que ele vai tomar as medidas de busca e apreensão, vai caçar passaporte de pessoas, vai censurá-las, vai banir suas redes sociais. Portanto, hoje nós já não estamos lidando com um juiz no exercício da sua função jurisdicional, mas, como você bem disse, com o chefe de um órgão de polícia política, que obviamente é um órgão que não está previsto em nenhuma das constituições e das leis do Brasil, portanto está acima da Constituição do país. Nós estamos uma verdadeira tirania judicial. E é isso que eu acho que é importante que fique claro para as pessoas, a gravidade do que está ocorrendo no país. Né? Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. E eu tenho algo a dizer aqui para os policiais federais que estão envolvidos nesses processos. Todos vocês serão responsabilizados. Todos vocês. Um a um. Não tenham dúvida, eu e um grupo já estamos levantando o nome de todos os delegados que participaram destes processos ilegais com Alexandre. Todos. Por que não? Eu não tenho poder nenhum, querido. A única coisa que eu vou fazer é submeter o seu nome ao governo dos Estados Unidos para que você esteja dentre os agentes públicos sancionados por violações de direitos humanos. Não adianta dizer que estava cumprindo ordem, não. Não adianta. Nuremberg já acabou com isso. Cumprir ordem não é justificativa para violação de direitos humanos. Vai ficar todo mundo sem visto com os Estados Unidos, vai ficar todo mundo com continha bloqueada, vai ficar todo mundo sem poder fazer negócio com empresa americana. Todo mundo. Um por um. Eu digo, ao contrário de vocês que não individualizam conduta, podem ter certeza, tem gente trabalhando nisso. Todas as condutas serão individualizadas. Todas as condutas. A maré vai passar, o chicote vai mudar de mão, e aí vamos ver se você estava do lado certo da história. E não vai ter nada além da lei. Eu digo a você, doutor, que nós devemos ter aí em breve, aí nos próximos, talvez menos de um mês, talvez um pouquinho mais, uma lei dentro do Congresso americano com enorme apoio dos republicanos, com enorme apoio por trás, para sancionar agentes públicos brasileiros que violem direitos humanos. Isso vai acabar, isso tem que acabar. Essa putaria vai acabar. Não, em relação... Paulo, desculpe, só dando continuidade à análise do caso Homero. Então, quando a gente teve, quando finalmente, depois de um mês, a gente teve acesso aos autos do processo físico e sigiloso, a gente teve ali o conhecimento de que a ordem de censura decorreu não daquela publicação dele sobre
o relatório das Forças Armadas